Garota Virtual, a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 8º ano. E o assunto é México. Bom, a economia do México. O México ela é a 13ª maior economia do globo, né? O processo de reformas estruturais e liberalização do comércio contribuiu de forma decisiva e mais rápida para essa transformação da economia mexicana na última década. É importante lembrar que quando a gente fala em liberalização da economia, segue a ordem de economia mais neoliberal, ou seja, o Estado ele vai reduzir seus gastos e vai começar a privatizar as suas relações. Não necessariamente isso se reflete em melhorias para a qualidade de vida do povo. Às vezes você pode ter alguns problemas. O Brasil, por exemplo, passou por um processo de liberalização da economia quando a gente passou ali pela década de 90, com os presidentes, principalmente com o Fernando Henrique Cardoso. Então, isso acaba gerando um processo de diminuição do poder do Estado na economia. E acaba gerando uma fragilidade maior às variações do mercado internacional. Então, apesar da crise financeira de 1994 e 1995, o México exibiu um crescimento médio acima dos 3% durante esse período, o que contrasta com a estagnação virtual da economia durante os anos 80. Pela primeira vez na história do México, nenhum partido político tem a maioria absoluta no Congresso Nacional, o que tem implicado numa relativa paralisia no setor legislativo, impedindo a realização de reformas consideradas necessárias. Esse é mais um dos problemas que a economia mexicana tem e que a sociedade mexicana tem também, que é a questão política, de você ter essa alteração aí de poder e o surgimento de novas correntes políticas que são importantes, as forças acabam sendo uma. Bom, turismo no México, né? Várias coisas interessantes, né? Há várias coisas interessantes para o turismo no México, né? As pirâmides, os templos antigos, os grandes megalópolis e os hortos tropicais. O México tem como característica o fato de que ele tem um passado indígena bastante expressivo. Diferente no Brasil, que acaba que a presença cultural africana acaba mostrando mais a sua face, a gente acaba reconhecendo o Brasil, a mistura dos portugueses com os africanos, a cultura indígena ela acaba não se sobressaindo muito porque a mão de obra foi basicamente africana, os índios acabaram sendo muito perseguidos e acabaram sendo assimilados. Não é o que aconteceu no caso do México. Inclusive, as tribos indígenas que ocupavam eram muito desenvolvidas economicamente, socialmente, em relação a desenvolvimento de ciência e tecnologia, que era o caso dos astecas e dos maias, inclusive a construção de grandes templos, o que a gente não vai ver no território brasileiro. Então essas marcas estão muito mais presentes e acabam sendo muito importantes para a cultura mexicana e também para a questão do turismo, porque acabam atraindo vários turistas para ver essas coisas que são muito diferentes, né? Então, os pontos turísticos obrigatórios são as pirâmides de Teotihuacan e Chichén Itzá, né? A de Teotihuacan fica a 50 quilômetros do norte da cidade do México. A cidade do México é chamada também de DF e é a capital do México e é uma das maiores cidades do mundo, uma grande megalópole. É possível observar pinturas místicas como as figuras de deuses e seres noturnos, entre outros. As ruínas de Chichén, Itzá, ficam entre Cancún e Mérida, onde habitavam as tribos maias. É bom lembrar que no caso do México, a maior parte, principalmente aquela região que fica DF, a cidade do México, ela era bastante ocupada pelos astecas. Já o sul, que é onde a gente vai ver Cancún, ela é ocupada pelos maias, então é uma outra civilização. Se você se cansar de ver as ruínas, as entradas empoeiradas, você pode desfrutar dos resorts como em Cancún e Puerto Vallarta e Acapulco, que são as cidades que são banhadas por um mar bastante atrativo para os turistas. Muitos brasileiros vão para essa região. Então mostra que o turismo ele é muito importante, principalmente porque boa parte dos americanos também curte o turismo no México, acabam usufruindo um paraíso tropical para essas pessoas que estão muito próximo dos Estados Unidos. Então, a culinária mexicana ela é muito importante, ela é uma marca. Hoje em dia a gente vê os chamados restaurantes Tex-Mex, que são aqueles restaurantes que misturam um pouco da culinária mexicana com a culinária do Texas, nos Estados Unidos, acabaram fazendo um tipo de culinária muito específica que é inspirada na culinária mexicana e que existe no mundo inteiro. A gente tem vários lugares restaurantes dessa culinária. Então, a culinária mexicana, em termos de variedade, sabores e texturas, é uma das mais ricas do mundo. Embora seja por vezes caracterizada por algumas pessoas como gordurosa e condimentada,
é uma culinária rica em proteínas, vitaminas e minerais. Algumas comidas do México incluem. Aí uma coisa importante, uma curiosidade, é que geralmente as comidas que estão localizadas em regiões tropicais são bastante condimentadas. Se a gente olhar, por exemplo, o Brasil, o norte do país vai apresentar uma condimentação muito maior do que o sul. A explicação que se dá para isso é porque a pimenta, ela na verdade abaixa a temperatura corporal e a sensação de calor que a pessoa sente. Então, essas regiões que são mais quentes tendem a utilizar o condimento também porque é uma forma de você sentir menos os impactos da temperatura. Então, a gente tem algumas comidas que são típicas, né? O chicharrón, que é a pele de porco frita, muito crocante e, se bem preparada, ligeiramente oleosas. A enchiladas, que são muito típicas, né? São muito caracterizadas, né? São muito características da culinária mexicana, que são tortilhas macias e recheadas de frango ou carne cobertas com molho verde, o vermelho ou o mole, que é o tipo de abacate, né? E algumas podem conter queijo derretido, que é o que a gente está vendo aqui. Tacos, né, que são tortilhas recheadas com carne e frango. Os tamales, as quesadilhas e as carnitas, né, que são as principais comidas típicas. A culinária é bem diferente da culinária brasileira. Se um brasileiro for pro México, provavelmente ele vai estranhar bastante o café da manhã, que inclui feijão e carne. É um café da manhã bem pesado, diferente do que a gente está acostumado aqui, com queijos e frutas. Mas é uma culinária bastante típica e saborosa e dá um diferencial cultural e acaba atraindo turismo também para a região. Grupos étnicos. A maior parte dos habitantes da cidade do México é de mestiços, né? Gente que é descendente de europeu e indígena. Mais ou menos o que a gente vê aqui no Brasil, só que no caso do Brasil uma parte é mistura de descendentes de portugueses com indígenas e africanos, né? Mas tem outros grupos também que fazem parte. Né? E crioulos, que são os descendentes de europeus, né? Que são aquelas pessoas que são como se fossem europeus que nasceram fora da Europa. Como em todo o México, o idioma dominante no Distrito Federal é o espanhol. Esse é falado pela imensa maioria dos habitantes da capital. A grande diversidade étnica no Distrito Federal deriva de uma grande diversidade linguística. Praticamente todas as línguas indígenas do México são faladas na cidade do México, porque também é um polo de atração muito grande de pessoas de outras regiões. Como segunda língua, é quase que seguro que o inglês seja mais falada e mais entendida naquela região. É bom falar que o México é muito próximo aos Estados Unidos, então ele sofre bastante influência desse país na sua cultura, na sua economia, né, em várias questões da vida política, social e cultural do México. Tem a ver com a proximidade com os Estados Unidos, com a relação que eles têm. E vice-versa, eles acabam influenciando bastante também a cultura americana, né, estadunidense. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!